Bom dia, meu irmão, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus a cada ouvinte, a cada servo e serva do Deus vivo. Agradeço a Deus por essa oportunidade e de início eu quero pedir a você que tem me acompanhado, que ainda não se inscreveu nesse canal, que você possa ser tocado pelo Espírito Santo e ao ser tocado pelo Espírito Santo possa entender que aqui está alguém que é totalmente grato pela libertação. Também não é por estar aqui alguém que é totalmente grato pela libertação, é que estou pedindo para que você venha se inscrever nesse canal. Ser grato a Deus é algo maravilhoso. Ser grato a Deus é algo que precisamos, a humanidade precisa, deveria, e por que não dizer, devem ou deve ser completamente grato a esse Deus. Independente das coisas que aconteçam, mas podem ser completamente grato a esse Deus. Por quê? Porque estão esperando algo. Eles estão, ou vou dizer, nós estamos vivendo um tempo de esperança. Nós estamos em um tempo onde as pessoas estão esperando melhoras. E esperar ou ter esperança num tempo como esse é algo que é bom. Para mim é bom, para você é bom, para a humanidade. Alimentar uma esperança dizendo, não, eu creio, vai mudar. Quantas palavras ouvimos dessa forma? Mas o que a Bíblia nos diz a respeito desses tempos, ou desse tempo que estamos, desse tempo que estamos vivendo com nossa família? Alguns já perderam a sua família, não tem onde recorrer porque alimentavam a sua esperança em sua família. Mas chegou o momento em que o Senhor não permitiu mais que aquela pessoa na qual você depositava a sua esperança ou vivia debaixo da cobertura dessa pessoa. Eu fico pensando, irmãos, de todo o coração, alguém que tem condições, pode fazer, sabe o que é certo, mas tendem para o erro. Preferem andar continuamente errante. E por esta palavra existir, nós vemos que existem aqueles que
permanecem errando. Permanecem. E por mais que você fale, por mais que alguém fale, por mais que o pastor oriente, por mais que peça uma orientação, primeiramente ao pastor e não recorrendo ao Deus da igreja, não recorrendo ao Senhor dos senhores, eles procuram orientações e alimentam a sua esperança na palavra daquele que deu a ele motivos para esperar. E no fundo, pode não ter sido uma orientação de esperança pela qual está registrada na palavra do Senhor. Mas resumindo tudo isso em 3 palavrinhas: tempos de esperança. Tempos de esperança. E eu gostaria de lhe fazer uma pergunta, e da mesma forma eu gostaria que a sua resposta fosse dentro dos padrões bíblicos. Onde você está depositando a sua esperança? A minha esperança, a esperança da humanidade, a solução para a humanidade está em Cristo. Mas muitos encontram esperando em pessoas, em alguém, esperando em acertar em um jogo, esperando ter a sua vida mudada e com isso para a sua vida. Ele parando a sua vida, ele passa apenas a ser um procrastinador. Ele passa apenas a observar. E na verdade ele não dá um passo em direção daquilo que pode mudar, ele exercitando aquilo que sabe fazer, aquilo que pode fazer. Diz a palavra do Senhor, um versículo que não esqueço, pela boca de Salomão, dizendo que aquele que observa o vento, ele nunca semeia. Aquele que alimenta a sua esperança em dias melhores, e pode haver. Não sendo aqui também generalizando no sentido de que não poderá haver dias bons, porque há dias bons, mas virá também os dias maus e o cumprimento da palavra. Em Amós, se não me engano, eu gostaria até de compartilhar com você, mas eu vou me lembrando aqui onde está, se é Amós, se é Joel. Se é Amós ou em Joel, os profetas considerados menores, que tiveram pouco tempo, mas deixaram a sua mensagem de uma forma a confrontar com os nossos dias, conosco, nos dias nos quais estamos vivendo nessa terra. O profeta Isaías vai dizer tempos de esperança. Tempos de esperança é o título. E eu quero dizer a você que o Senhor salvará o seu povo. A esperança que devemos alimentar é no Senhor, no nosso Deus.
na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta é a grande verdade. Não há meio termos. É Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus e é Jesus. Ele foi quem se entregou naquela cruz para que eu e você venhamos a não ter esperança. Não é alimentar nossa fé não para que venhamos a ter esperança, mas sim a confiança de que o que Ele deixou para nós, a promessa é verdadeira. Pois Ele deixou bem claro: aquele que crê em mim, ainda que viva, que morra, viverá eternamente. O profeta Isaías, pelo qual estou com a devocional no dia de hoje, está no versículo 2 de Isaías, dizendo dessa forma: falem ao coração de Jerusalém e anunciem que o tempo da sua escravidão já acabou. O profeta Isaías, sendo boca de Deus para um povo que estava no exílio babilônico. O Senhor usa a boca dele dizendo: fala ao coração de Jerusalém e anunciem. Aqui o Senhor usando para que não somente ele, mas que eles pudessem, unidos, virem a anunciar. Ele dizendo: falem ao coração de Jerusalém e anunciem que o tempo da sua escravidão já acabou. E anunciem. É para todos, não somente para alguns, porque Deus não tem filho predileto. Mas a palavra dita pelo profeta, ela mostra, ela nos orienta de que o que o Senhor deixou é um ato para que eles viessem alimentar a esperança de que a vida em que ele estava vivendo, a vida de escravidão, que eles estavam ali, que estava sendo uma realidade na vida deles, o Senhor afirma para eles, dizendo pela boca do profeta: falem ao coração de Jerusalém e anunciem que o tempo da sua escravidão já acabou. Quando olhamos o início do capítulo de número 40 de Isaías, para chegar nesse versículo, nós vamos ver que o profeta messiânico, ele vai dizer o seguinte: consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Não é o profeta está sendo boca de Deus, para anunciar a um povo que estavam vivendo de uma forma, mesmo vivendo da forma em que se encontravam de escravidão, estavam vivendo debaixo dos cuidados do Senhor, independente de onde eles estivessem, porque o Senhor prometeu. Então ele usa a boca do profeta e diz: consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém e bradai-lhe que já a sua malícia é acabada, que a sua iniquidade está expiada e que já recebeu em dobro da mão do Senhor,
porque todos os seus pecados, por todos os seus pecados, o Senhor já está expiado. O Senhor é quem disse: eis a voz do Senhor que clama, preparai no deserto o caminho do Senhor. Endireitai no ermo uma estrada para o nosso Deus. Todo vale será levantado, e será batido todo monte, e todo outeiro, e o terreno acidentado será nivelado, e o que é escabroso aplanado. A promessa aqui, ela continua. As promessas, elas continuam. Mas o que tem a ver isso com tempos de esperança? O que você entende dessa palavra dita pelo profeta Isaías como tempo de esperança? No exílio babilônico, o Espírito Divino, ele fluiu e tomou conta dos cativos. O Espírito Divino fluiu e tomou conta dos cativos. Suas vozes podiam ser ouvidas por aqueles que nas margens dos rios da Babilônia olharam para longe e se perguntaram quando o sofrimento terminaria. Imagine aquele momento em que foram ouvidas as palavras divinas trazidas pelo vento. A sua escravidão já acabou. Eu estou em um local passando por sofrimentos. Eu estou em um local onde a vida que levo, gostaria que ela tivesse uma nova direção, outra direção. E eu me posiciono olhando para o Senhor para ter essa nova vida. Mas eles fizeram isso olharam para longe e perguntaram quando o sofrimento terminaria. Quer dizer que a vida que estavam vivendo era uma vida de escravidão. E quantos nos dias de hoje estão vivendo escravizados? E todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Querem se libertar, querem deixar, querem abandonar, mas apenas desejam. Mas na verdade não querem. Porque o pecado, ele é prazeroso. Ele enche os olhos e prende as pessoas. Mas aqueles que se encontram alimentando, mesmo olhando para o Senhor e perguntando, olhando para longe e perguntando quando o sofrimento terminaria. E naquele momento em que foram ouvidas as palavras divinas trazidas pelo vento, daquele que quer ter a sua vida mudada, ele pôde ouvir e com um ouvido sensível, ele pôde discernir que era a voz do Senhor Deus. Eles ouviram: a sua escravidão já acabou. Isso dizendo para aquele que está vivendo uma vida dessa forma, esperançoso, depositando a sua vida no altar, crendo que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Ele disse: a sua escravidão já acabou.
Eu posso dizer isso, que a minha escravidão acabou no dia 7 de setembro, pela segunda vez, que a primeira foi em 1993, em julho do ano de 1993, e demorei um ano e pouco para colocar a minha vida no altar e entender plenamente o que é a palavra de Deus, e por ter tomado uma decisão, ter me colocado na posição, embora eu estivesse também em um exílio, estava ali vivendo uma vida pecaminosa, não dizendo que hoje não peco, e isso, para aquele que diz que não tem pecado, ele é um mentiroso, porque todos pecaram e destruídos estão da glória de Deus. Mas o Senhor, Ele me tirou daquela escravidão, onde vim pela primeira vez a conhecer essa bela, linda palavra do Senhor. Palavra que é verdadeira. Como está em 2 Timóteo, ou 1 Timóteo, queria mencionar o versículo. Uma palavra que é digna de toda aceitação. Eu pude entender que essa palavra é digna de toda aceitação. E por ali vim de 1993 até o ano de 2007, onde me afastei. De 2007, no final de 2007, ou no final de 2008, no final de 2008, eu me afastei. E do ano de 2008 até o ano de 2015, eu fiquei vivendo, me afastei, voltando para uma vida de escravidão, sendo que já tinha adquirido, sendo que sabia que a vida pelos caminhos pelo qual me afastei, e voltando para uma vida de escravidão, desejoso ao mesmo tempo de sair, mas as forças eram poucas, e seria até mesmo impossível aos olhos humanos. Até pelos meus próprios, olhando para dentro de mim, não tem como mais. Mas mesmo assim, o Senhor, Ele estava cuidando. Mesmo naquele tempo em que havia conhecido, o Senhor tinha começado uma boa obra na minha vida, onde pela primeira vez estendia minhas mãos. Passei pelas águas, me batizei, passei a fazer parte da ceia do Senhor, a seguir uma ordenança do Senhor Jesus Cristo, para que todo aquele que entende do que estou mencionando neste momento, em memória de Cristo, fazer parte da ceia, é sinal de que você está examinando a você mesmo e dizendo: não, eu sou pecador, eu sou falho, mas eu aceitei ao Senhor Jesus. Peço perdão ao Senhor. Eu te peço perdão. Quem de nós não pecamos por gestos, palavras, pensamentos e assim por diante? Louvado seja o nome do Senhor. O interessante é que a palavra do Senhor foi dita. A palavra do Senhor foi dita: falem ao coração de Jerusalém e anuncie que o tempo da sua escravidão já acabou. Essas palavras ecoaram porque houve. E nos dias de hoje, nós vemos muitos que estão anunciando a palavra do Senhor, para verem pessoas saindo daquele cativeiro
e vir a viver uma vida plena, a ter uma vida de retidão, a terem uma vida de comunhão, de santificação com esse Deus. O Senhor, Ele disse: a sua iniquidade está perdoada, no versículo de número 3. Louvado seja Deus. Eis a voz do Senhor que clama: preparai no caminho. Mas olhando para esta palavra, essas palavras deram coragem aos cativos naquela terra, que viveram por 70 anos. Seus olhos enxergaram além dos rios da Babilônia. Os seus olhos, depois de entenderem que era o Senhor que estava falando, e por eles saberem que o Deus que falou a eles foi o Deus que foi no princípio, que tirou eles da escravidão do Egito, muitos não estavam naquele exílio, porque a maioria daqueles que saíram do Egito, nós sabemos que muitos se perderam pelo caminho. Só que nesta meditação, o que nós estamos vendo aqui é que o Senhor disse em cumprir aos 70 anos. Quantos estão vivendo em uma vida de escravidão por 20 anos, por 30 anos, por 10 anos, por 5 anos? E nesse momento, ele dá crédito, ele dá ouvido à voz do Senhor, sem perceber que Deus, que está falando por meio do Espírito Santo ao coração dessa alma, é o mesmo Deus que tirou o povo lá de Babilônia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, os seus olhos enxergaram além dos rios da Babilônia. Agora uma pergunta. E nós? E nós? E nós, neste tempo pelo qual estamos tendo esperança, ou você vive alimentando a sua esperança em algo que irá mudar, sendo que a esperança onde você está depositando não é naquele que foi com o povo de Israel, com o povo de Jerusalém, com o povo dele. A Bíblia diz pelo salmista que uns confiam em carro, outros confiam em cavalo. Nós, porém, fazemos menção do Senhor. Só que o Senhor que criou os céus e a terra. Não é qualquer um Deus. É o único Deus. É o verdadeiro Deus. É o Deus que amou esse mundo, que deu o seu Filho unigênito. É o Deus que usou os servos dele para deixar mensagens, e mensagens para que venha ficar guardada em meu e o seu coração. O apóstolo Paulo, um versículo muito conhecido, o meu amado e querido pastor Bruno de Melo, ele gosta, ama. Eu também amo esse versículo. Eu também gosto, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, dos que são chamados segundo o seu propósito. São palavras que precisam estar guardadas em nossos corações. O salmista Davi vai dizer que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. O próprio salmista vai dizer: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Olhando para Josué, Josué vai dizer
no seu capítulo 1, de versículo 9, ele vai dizer: não temas. Eu vou até mencionar aqui, voltar aqui, para mim procurar aqui o Josué, para mencionar esse versículo, que vale a pena dizer esse versículo de forma completa. Ele vai dizer, versículo 9, versículo de número 9, ele vai dizer, 8, então eles disseram, responderam-lhes, de uma terra muito distante, não te mandei eu ser forte e corajoso? Não é o 9, estou errado, errei. Ser forte e corajoso, Josué, amados. Eu que errei aqui. É capítulo 1. O versículo aqui é o 9. Agora sim. Iniciando do 7, o Senhor vai dizer a Josué, que foi o sucessor de quem? De Moisés, de alguém que andou em comunhão com o Senhor, e ele seguiu as orientações, obedeceu a palavra, e o Senhor, ele agora direciona essa palavra ao teu servo Josué, dizendo, não tão somente no versículo 7, ele vai dizer no capítulo 1 de Josué, ele vai dizer, tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, cuidando de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvies dela, nem para a direita e nem para a esquerda, a fim de que sejais bem-sucedido por onde quer que andares. Aqui ele estava escondendo a palavra, ele esconde a palavra no seu coração, ouvindo a voz daquele que tinha uma vida de comunhão com o Senhor. E ainda ele continua dizendo para Josué, no Senhor, para que não se aparte da sua boca o livro dessa lei. Nós precisamos estar meditando no livro dessa lei de dia e de noite. É o que o Senhor vai orientar a Josué. E o Senhor orientando, ele não tendo dúvida de que o Deus que estava falando com ele era o Deus no qual Moisés, ele ensinou, ele deixou o seu ensino. Ele ouve de Deus, não se aparte da sua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e noite, nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Aí o Senhor vem e diz, é o versículo que eu queria mencionar, não te mandei eu, é o Senhor quem estava dizendo, é o Senhor quem disse para ele. Ele não tinha dúvida, então o Senhor disse, não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não te atemorizes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus está contigo, por onde quer que andares. No versículo 10, para concluir, então Josué deu esta ordem aos oficiais do povo. Louvado seja o nome do Senhor, pela leitura dessa palavra tão gloriosa, dessa palavra que transforma, dessa palavra que nos dá que nos dá esperança, que nos dá força, que nos dá orientações a respeito do que devemos ou não devemos, e o que não devemos, não podemos, em hipótese alguma, é deixar apartar de nossa boca o livro dessa lei. Precisamos estar meditando nele
nessa palavra de dia e noite. Mas o povo enxergaram além dos rios da Babilônia. Espero que você, nos dias de hoje, tenha essa consciência, ou venha se conscientizar, ou venha refletir sobre a vida que você está levando e não gostaria e não quer mais continuar levando. Que os seus pensamentos, que seus olhos possam ver além daquilo que você imagina. Como diz o profeta Jeremias: invocar-me-eis e anunciar-te-eis coisas grandes e ocultas que não sabes. O Senhor quer fazer isso para você. Eles passaram a ver, eles viram, enxergaram além dos rios da Babilônia, do lugar em onde eles estavam sendo escravizados. Mas os olhos dele foram abertos e eles olharam além. E que você possa ver além daquilo que você está vendo. Mas que você possa ver de uma forma entendendo que o Deus que foi no passado é o Deus que quer mudar a sua história. Eu tive a minha história mudada. Não está fácil. Não é fácil. Mas uma coisa que o inimigo, que o adversário, ele não pode tirar de dentro do teu coração é a decisão que você toma. É o passo em que você dá em direção ao Senhor. É a fé que você alimenta diante do Deus fiel. E ao caminharmos pela cidade, nós vemos muitos que são escravizados. Isso é normal. Isso é natural. Ou se tornou natural, ou se tornou. Mas basta caminharmos por pouco, dependendo de onde você mora. De repente você é um daqueles que moram afastado, retirado. Você não vai ver com frequência. Mas aqueles que vivem em meio a um povo, em uma cidade, ao caminhar pelas ruas da cidade, irão ver muitos que estão sendo escravizados. Nas favelas, nos bairros pobres, nas periferias, no trabalho escravo, nas fazendas, nos campos de batalha, na solidão dos casarões e apartamentos. Ouve-se também: quando vai acabar minha escravidão? Independente de onde você estiver. E se essas palavras saem do teu coração, quando vai acabar esta vida de escravidão? Eu digo para você, no momento em que você parar, abrir o teu coração e de todo o seu coração entregar ao Senhor os teus caminhos, confiando nele, no mais ele tudo fará. Agradando dele, ele irá satisfazer o desejo do teu coração. Eu digo isso para você. Os primeiros cristãos entenderam que as palavras ditas pelos profetas no capítulo 40 não foram imediatamente cumpridas. João, cumprindo o que disse Isaías, preparou o caminho para Cristo. Em Lucas, se nós olharmos para a palavra, nós vamos entender que essa palavra, ela é fiel, é uma palavra rema, é uma palavra viva, é uma palavra eficaz,
apta para discernir juntas ou medulas. Então, olhando para tudo isso, os primeiros cristãos entenderam que as palavras ditas pelos profetas no capítulo 40 não foram imediatamente cumpridas. Não foram. Essa é a certeza que encontramos em sua palavra. Em Lucas, no capítulo 1, Lucas, no seu capítulo de número 1, ele vai dizer da seguinte forma. Lucas, ele vai dizer da seguinte forma. No seu versículo de número 75, ele vai dizer algo assim. Quer ver? 75. Não estou conseguindo aqui. Não estou conseguindo encontrar. Não estou conseguindo encontrar, mas encontrarei em nome de Jesus. Lucas 1. Jesus, tem misericórdia, Senhor. Não estou encontrando. Não estou encontrando. Lucas 1. Agora sim, agora vai. Lucas, no capítulo 1, no seu versículo de número 76, ele está mostrando aqui algo para entendermos melhor e não ficar apenas em minhas palavras. E vai dizer assim: e tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque irás antes a face do Senhor a preparar os seus caminhos. Louvado seja o nome do Senhor. Em João, no seu capítulo de número 1, João, capítulo 1, também vai mostrar para nós, João, capítulo 1, no versículo 1, no versículo 23, João 23, ele vai dizer assim: justamente dessa forma, conferindo ou examinando as Escrituras, o Senhor Jesus vai deixar bem claro. Respondeu ele: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Aquele que foi ungido para evangelizar os pobres, enviado para proclamar libertação aos cativos e restauração da vistas aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor, como está registrado também da mesma forma no seu livro de Lucas. Aí voltamos para Lucas, ele vai dizer o quê? Ele vai dizer no seu capítulo de número 4, no seu versículo de número 18 e 19, ele vai dizer essas palavras que precisam, devem ficar guardadas em nossos corações. 4, 18 e 19, ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para proclamar o ano aceitável do Senhor. Hoje, nós somos para aqueles que, nesta era, anseiam
pela libertação do mal e do pecado, por uma pátria melhor, por um país melhor, por uma cidade melhor, por uma vizinhança melhor, por um bairro melhor, e assim por diante, por uma família melhor. Como os profetas de outrora, que, guiados pelo Espírito de Deus, proclamam a salvação. O Senhor salvará o seu povo. Ele salvará o seu povo. Que você possa dar crédito a essas palavras. Sei que é muito difícil. São poucos os que chegam até o fim da mensagem. Mas você chegando ao fim dessa mensagem e deixando o seu comentário dizendo: eu cheguei, eu consegui te ouvir, eu tive paciência para te ouvir. Não foi fácil, mas uma coisa eu digo: o Senhor falou ao meu coração. Deixe o seu comentário, ajude-me se inscrevendo neste canal para que eu continue, para que eu permaneça e não faça como fui, que eu não venha fazer como fiz da primeira vez em que aceitei, que entendi o verdadeiro sentido de viver, que é ao lado do Senhor. Que você possa sentir e entender, como disseram aqueles que estavam cativos, que estavam naquela terra, que os seus olhos possa enxergar além do que você vê. De repente você não está conseguindo, porque o Deus desse século, na Bíblia Sagrada, palavra orientada pelo apóstolo Paulo no seu capítulo 1 Coríntios ou 2 Coríntios, no seu capítulo 4, o versículo 4, é 4:4, ou 1 Coríntios ou 2 Coríntios, vai dizer: porque o Deus desse século, você vai ver um Deus com D minúsculo, e você se deparando com este Deus com D minúsculo, não é o verdadeiro Deus, é o Deus desse século, porque o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz da glória de Deus. Não impeça, não retarde, deixe o Senhor Jesus falar em teu coração. E vamos orar. Oração, oração e oração é o que move o coração de Deus. Muita oração, muito poder. Pouco oração, pouco poder. Sem oração, você se torna uma presa fácil para se tornar ou continuar sendo o escravo que você de repente quer continuar sendo. Você irá continuar sendo escravo, mas querendo ver além do que você consegue. Entenda que somente olhando para Jesus, pois Ele é o autor e consumador da nossa fé. Que Deus abençoe e o guarde por onde quer que você vier a ter a pisar no dia de hoje. Não somente no dia de hoje, a cada dia de vida que o Senhor lhe conceder. E você tendo os olhos atento, desejoso em estar vendo essa maravilhosa graça do Senhor. Seja você esse em dar o seu primeiro passo em direção ao Senhor. Eu agradeço a você que tem me acompanhado, a você que tem ido até o fim, a você que tem ido até aos 7 minutos, que a maioria vai aos 7 minutos. Eu sei que não é fácil, não é fácil. Principalmente ouvindo um leigo,
como esse, porém um leigo que é totalmente grato pela libertação. E tenho o prazer de compartilhar com você. Mas esse compartilhamento que estou tendo com você, eu me sinto completamente alimentado. Querendo você, indo você ou não até o fim. O que importa é que estou sendo alimentado e com um coração bem alegre em dizer que Jesus, Ele te ama. Jesus, Ele quer tirar você desse lamaçal. Para isto basta você querer. Em nome de Jesus. Você querendo, diga para Ele: Senhor, ajuda-me. Quero ser alguém. Quero fazer parte desse povo que é o povo do Senhor. Um povo que tem problemas, um povo que tem dificuldades, um povo que peca, mas tem um advogado junto ao Pai para poder o defender. Um povo que ninguém, o inimigo não pode tocar. O inimigo não pode, pois aquele que é de Deus, o inimigo não pode tocar. Ai daquele que tocar no ungido do Senhor. Temos vários exemplos. Temos um exemplo muito valioso, servo Davi e Saul. Mas aqui eu ponho um ponto final, agradecendo primeiramente a esse Deus pelo privilégio de estar me dando mais esse dia, mais um presente nesse dia. Não sendo eu sabedor se chegarei ao final desse dia, mas ao chegar, colocar o meu joelho no chão e dizer o meu muito obrigado pela vitória de mais um dia, assim como tive a vitória de mais uma noite. Ao Senhor, junto com você também, mas tenho certeza, não que eu estou junto com você aí, mas dizendo que o mesmo privilégio, a mesma oportunidade que foi dada a você de despertar nesse novo dia, eu estou tendo. E que você, tendo esse privilégio, que você possa pedir ao Senhor que direcione os seus passos, por onde quer que você andar. Amém? Deus abençoe e guarde, não somente a você, mas assim como toda a sua família. E onde houver um descendente seu, que o Senhor esteja visitando. Você faz parte de minhas orações. Por isso, oração e oração. Mando aqui o meu forte abraço para o tecladista, o músico, que é o Cícero Mendes. O Cícero Mendes, esse mesmo. Cícero Mendes, que tenho compartilhado nesses momentos de orações que tenho tido e não tenho colocado como direito autorais. Sou grato a Deus, que o Senhor continue abençoando a vida dele e sustentando diante de tudo que está acontecendo, que está passando, que ele está enfrentando, que ele possa tomar posse da vitória. A vitória não sabemos como irá ser, mas vitória é poder ter o nome escrito no livro da vida e ter uma vida eterna, onde fica a saudade, mas o privilégio é do Senhor. Amém? O privilégio